Mas estas divergências de atitude, embora consideráveis num povo tão extremamente formalista, não representava nada ao lado da oposição fundamental que, mais cedo ou mais tarde, havia de originar a vigilância oficial contra os herdeiros do crucificado. As autoridades sacerdotais teriam podido menosprezar um punhado de fanáticos a remoerem entre si as suas recordações. Mas, uma vez que os cristãos continuavam a lançar-se a um proselitismo que parecia ser bem-sucedido, os sacerdotes tinham de pôr-se em guarda, né? Lembre-se que proselitismo é a atividade ou esforço daquele que quer pregar, né? Ele faz parte de um grupo, né? E ele quer difundir. Então, outro jeito de falar isso é sectário. Ao afirmarem que Jesus era o Messias, os membros da comunidade assumiam, antes de mais nada, uma atitude de rebeldia contra Javé e contra a lei, pois o seu líder fora condenado pelo tribunal sagrado sob uma acusação particularmente grave e depois de um processo cuja legalidade não se queria discutir. É, e de- isso. É, Por outro lado, esses homens atingiam as raias do absurdo, pois era evidente que não se haviam manifestados os grandes sinais da realização messiânica. Os soldados de Roma continuavam lá, sobre as muralhas da fortaleza Antônia, e Israel não recuperara a sua glória. Bom, se você vê uma maquete do Templo Antigo de Jerusalém, você vai ver que tem é, uma construção, né? Como se fosse uma outra fortaleza, porque o templo mesmo ele parece uma fortaleza enorme, né? Parecia. E aí você vê que tem tipo como se fosse uma enorme torre, né? Essa é a Fortaleza Antônia, que é uma fortaleza, né? Então ela foi construída por Herodes o Grande e ela era ligada ao templo, né? Ela foi construída em homenagem ao imperador Marco Antônio. Bom, e é claro que aquilo ali representava a dominação dos romanos em relação aos judeus, né? Porque que é uma coisa mais afrontosa que uma fortaleza de Roma anexada ao templo sagrado, né? Não sei se eu já comentei, já devo ter comentado várias vezes. Nunca entenda esse templo, talvez por causa disso seja interessante você ver alguma representação do templo. Nunca entenda esse templo como uma igreja, né? Aquilo ali é muito mais um castelo, um dos maiores castelos que você pode encontrar, do que uma o que a gente entende por igreja. Então, é uma fortaleza enorme. Tanto é que ela foi usada, essa fortaleza foi usada, é, o templo foi usado como fortaleza quando os judeus se levantaram contra Roma, né? Daqui a alguns anos vai acontecer isso, na nossa cronologia aqui. Mas, acima de tudo, havia ainda uma coisa pior. Estes homens atentavam contra o que um povo sempre tem de mais sensível, seu orgulho. E este orgulho, tratando-se do povo eleito, era parte integrante da certeza da sua missão. Claro que você vai ter orgulho, afinal você é o povo escolhido. É claro que você vai ter orgulho, afinal todas as nações da terra deverão se curvar a você, né? Essa é a promessa ao povo eleito. Toda a tradição messiânica parecia pesar sobre a consciência dos sacerdotes e obrigá-los a exercer todo tipo de violência. Era uma tradição naturalmente ancorada no coração de um povo oprimido havia já 5 séculos. Um desejo de reencontrar a sua altivez, a sua liberdade e a sua força, e que tantos textos exprimiam. Por exemplo, fazei aparecer, Senhor, um rei de Davi, e dai-lhe poder para que os príncipes e justos sejam suprimidos,
e os pagãos ímpios destruídos. Isso está em Salmos de Salomão, isso é um livro apócrifo, né? Não está na Bíblia. Capítulo 17, do versículo 23 ao 17. É certo que existia uma outra corrente messiânica na Sagrada Escritura, principalmente no famoso capítulo 53 de Isaías, onde se afirma que o que o servo de Javé sofreria e morreria transpassado pelos pecados dos homens. Então, repare, numa versão, o Messias vem com poder militar, né, e destrói os inimigos terrenos dos judeus. Numa outra versão, de Isaías capítulo 53, ele vem para sofrer, né? E muitos rabinos conheciam perfeitamente essas tradições. Então, só antes da gente continuar, é claro que nós não podemos deixar passar, né, o Isaías 53. Então, vamos ler juntos aqui. Como eu já devo ter dito em alguns vídeos anteriores, eu leio a tradução da editora Eclésier. Então, um pouco antes, no finalzinho do capítulo 52, nós temos o seguinte título na minha edição: Sofrimentos e Glória de Cristo. Eis que o meu servo prosperará, será engrandecido, exaltado, muito altamente elevado. Assim como pasmaram muitos ao verem-no, tão desfigurado estava o seu rosto que não parecia de homem, assim o admirarão muitas nações, e diante dele os reis taparão a boca, porque verão o que nunca lhes tinha sido contado, observarão um prodígio inaudito. Bom, repare a diferença de perspectiva, né? Se você é um judeu antes de Cristo, você vai pensar o quê? Que vai haver um herói ali que vai ter batalhado, e aí vai ter apanhado também, né, na batalha, por isso o rosto desfigurado, mas depois ele faria os reis se curvarem. Nós que temos o privilégio histórico de estarmos depois disso, podemos... Bom, nós sabemos muito mais diretamente o que aconteceu, né? Tá muito mais claro pra gente. O seu rosto tão desfigurado que não parecia homem, né? Então a gente escutou como o mestre foi açoitado, como foi espancado, né? Aqui eu vou ser um pouco digressivo, a gente vai ter que se ter que ter paciência aqui, né? Mas lembre-se, muitas pessoas criticaram o filme do Mel Gibson, né? Paixão de Cristo, por ser muito sangrento. Mas a Igreja Católica sempre soube, né, pela tradição, que aquilo ali foi muito sangrento mesmo, né? É claro que cada imagem, cada obra de arte, às vezes tem um objetivo diferente. Então você vê, por exemplo, Cristo e um pequeno filete de sangue escorrendo, né? Mas, por exemplo, no período gótico da arte, você tem essa coisa muito mais visceral, né? Muito mais próximo da realidade, né? E passagens como essas que a gente está lendo reforçam isso, né? Não é que Jesus tinha a coroa do espinho aqui e uma gotinha de sangue escorria por sua face. Novamente, não estou criticando a arte sacra que assim representa, né? Lembre-se, tem uma dimensão simbólica ali para a coisa, né? Dimensão da beleza, etc. Então são modos de representar. Mas o filme do Mel Gibson, ele chega muito mais próximo do que realmente aconteceu, né? Bom, se o mestre levou bofetadas, e pense, bofetada não é um tapinha na cara ali, é um soldado romano te batendo na cara. Você acha que com qual força o soldado romano vai te bater na cara, né?
Então, sim, é exatamente o que aconteceu aqui. O rosto dele estava desfigurado, inchado, né, cheio de hematomas, né, sangrando, com baba, com muco. Não, não é uma visão bonitinha. Não é uma visão bonitinha, né? Assim como pasmaram muitos ao verem-no, pasmaram. Você olha para a face daquele homem na sua frente e você fica assustado, né? Você fica pasmado. Tão desfigurado estava o seu rosto que não parecia de homem, assim o admirarão muitas nações. E aí nós temos, é claro, o triunfo do Cristo, né? O evangelho sendo espalhado por toda a humanidade. E diante dele os reis taparão a boca, porque verão o que nunca lhes tinha sido contado. Observarão um prodígio inaudito. Eu vou abrir um outro vídeo e aí a gente entra realmente no capítulo 53.